Tem gente que ora por anos, mas parece que o céu faz silêncio. Você já sentiu isso? Como se suas palavras subissem, mas batessem no teto e caíssem de volta no chão. A oração, para muitos, virou costume, uma espécie de ritual de desabafo, que começa do mesmo jeito e termina sem resposta. Mas e se eu te dissesse que o problema não está no volume da tua voz, mas no estado do teu coração? Porque Deus não quer orações perfeitas. Ele quer orações vivas, que rasguem o peito, que queimem de verdade. Hoje, a gente vai descobrir por que algumas orações não funcionam. Imagina um quarto escuro. Não escuro de luz, escuro de presença. Você se ajoelha, fecha os olhos e começa a falar. Mas cada palavra que você solta parece voltar para você como um eco, fria, solitária, vazia. Muita gente vive isso. Não porque Deus está longe, mas porque a oração virou automática. Virou aquele botão que a gente aperta quando está em apuros. Uma rotina, uma lista de supermercado espiritual. Senhor, me dá isso. Me protege daquilo. Abençoa aquilo outro. Amém. E aí vem o silêncio. O coração fica murcho, a fé começa a rachar e a pergunta bate seca. Será que Deus ainda me ouve? Mas antes de culpar o céu, talvez seja a hora de olhar para o jeito que a gente ora. Oração não é recital, é relacionamento. Jesus sabia que a gente ia se perder nisso. Por isso, quando os discípulos perguntaram como deviam orar, ele não deu uma fórmula mágica. Ele não mandou repetir palavras bonitas. Ele contou uma história viva. Ele deu um modelo com alma. Mateus capítulo 6. Jesus olha nos olhos dos seus e diz algo tipo: quando forem orar, não façam como os hipócritas, que amam orar em pé nas sinagogas para serem vistos pelos outros. Ele já está ensinando que oração não é teatro, não é vitrine de espiritualidade, é intimidade secreta. Jesus continua: vai para o teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai, que te vê em secreto. Olha o peso disso. Orar não é falar para fora, é voltar para dentro. Vaidade, É se de despir máscara, de de pose e abrir a alma nua diante de quem já conhece tudo. O modelo perfeito, o Pai Nosso. E então ele ensina o que a gente chama de Pai Nosso, mas que na real devia se chamar Manual de uma Oração Viva. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A oração começa com adoração, não com pedidos. Antes de falar dos nossos problemas, Jesus ensina a lembrar quem é Deus. É como se dissesse: antes de falar da sua dor, reconheça a glória dele. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha a entrega. Jesus não nos manda pedir que nossos planos deem certo. Ele manda que a gente deseje que os planos de Deus aconteçam, mesmo que doa. Isso é oração real. Não é tentar convencer Deus a entrar no nosso jogo. É deixar Deus nos convidar para o jogo dele. Pão, perdão e proteção. Jesus continua com 3 pilares práticos. Pão diário. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pede pelo necessário, não pelo excesso. Confiança de que Deus sustenta a gente dia após dia. Perdão mútuo. Perdoa nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Orar sem perdoar é tipo tentar limpar a alma com mãos sujas. Deus quer que a gente viva o que fala. Sem perdão, a oração trava. Proteção espiritual. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus reconhece que a batalha é real, que o mal existe, que tentações são fortes e que a oração é a armadura que veste a alma. A distância entre o céu e o coração, que com o problema é a oração perdeu vida, virou rotina, virou fórmula, virou obrigação. Mas Deus não se impressiona com palavras, ele busca presença real. Você pode orar por 3 horas e tocar o nada, ou pode orar em silêncio por 2 minutos e tocar o céu, porque a eficácia da oração não está no tamanho do discurso, mas na profundidade do coração. A oração que transforma, a oração que muda o mundo, é a mesma que primeiro muda quem ora. Não adianta pedir paz se você cultiva raiva.
Não adianta pedir bênção se seu coração rejeita obedecer. Orar é se render. É descer do trono e deixar Deus assumir o controle. Tem oração que Deus não responde, porque a resposta já foi dada. Mude primeiro. Depois a bênção vem. O fogo que queima sem palavras. Romanos 8:26 traz uma verdade absurda. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tem hora que a gente não consegue nem falar, só chorar, só suspirar, só calar e existir. E Deus entende. Deus ouve até o que a gente não sabe explicar. A oração não precisa ser linda, precisa ser real. Quando a gente entende isso, a gente para de tentar convencer Deus e começa a querer conhecer Deus. A gente ora menos com os lábios e mais com a vida, porque oração de verdade é quando o céu se curva para ouvir, mas o coração se curva para obedecer. Essa pergunta já queimou a mente de muita gente por aí. Se Deus já sabe o que eu preciso, para que orar? Parece lógico, né? Ele é onisciente. Ele vê tudo. Então, por que falar? Por que insistir? Por que se ajoelhar? A resposta é simples, mas profunda. Porque oração nunca foi sobre informar Deus. É sobre transformar você. Oração não é notificação, é conexão. Imagina um pai que já sabe que o filho está mal. O pai sente, percebe, enxerga de longe. Mas o momento em que o filho escolhe vir até ele é diferente. Não é sobre dados, é sobre laço. Deus não precisa que você explique nada, mas Ele ama quando você se entrega. Quando a gente ora, a alma se reorganiza. A oração não muda Deus, mas muda, ela alinha a alma. Ela reseta as prioridades. Ela desarma o orgulho. Ela ativa a sensibilidade do espírito. Às vezes, a oração começa com um pedido, mas termina com um entendimento. Você já orou achando que sabia o que queria, e no meio da oração, percebeu que o que você precisa é outra coisa? É isso. Esse é o verdadeiro milagre da oração. A mudança que acontece dentro, e não ao redor. O perigo da oração mecânica. Mas aí vem o contraste. Tem muita oração que é só repetição, pro alto, palavras jogadas, sem fé, sem coração, sem alma. Jesus bateu forte nisso. Em Mateus 6:7, ele solta essa. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus não está contando quantas palavras você fala. Ele está ouvindo o peso do que você sente. Você pode repetir, Senhor, me ajuda 20 vezes. Mas se teu coração não estiver ali, é só som. Por outro lado, um Pai, dito com dor e fé, já move o céu inteiro, quando a oração vira só pedido. Outro erro comum. Transformar a oração numa lista de pedidos. Tipo, Deus, me dá isso, me livra daquilo, faz isso aqui acontecer. Mas não pergunta, Senhor, o que o Senhor quer que eu entenda? Não busca entender o propósito. Não tem espaço para escutar. É como se a oração fosse só um microfone ligado, sem retorno. Mas oração de verdade é diálogo, não monólogo. Você fala, mas também se calma para ouvir. Você pede, mas também pergunta. E aí, Pai, o que o Senhor quer de mim? Foge da superficialidade. Tem gente que ora para impressionar, usa palavras bonitas, termos rebuscados, voz impostada, mas o coração está ocioso. Jesus alertou. Eles já receberam sua recompensa, ou seja, oraram para a plateia, não para Deus. Mas e você? Quando ora, você quer ser ouvido por Deus ou aplaudido por outros? A oração verdadeira é feita no segredo, no fundo do quarto, na calada da dor, na lágrima que ninguém viu. A oração que enfrenta a ansiedade. Outro erro fatal. Ansiedade. Sim, dá para orar com ansiedade. É quando você fala com Deus, mas sai da oração ainda mais preocupado. É como se dissesse, toma Deus, resolve para mim. E 2 minutos depois, quer saber? Me devolve esse problema que eu resolvo sozinho. A oração não é um alívio momentâneo. É um ato de entrega profunda. Filipenses 4:6-7 já manda a visão. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica,
Com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Depois, E o que paz de acontece, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Se não trouxe paz, talvez não foi entrega. Talvez foi só um desabafo disfarçado de fé. A oração que não muda o interior. Tiago 4:3 expõe uma ferida que muitos evitam encarar. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para gastarem em seus próprios prazeres. Não é que Deus não quer te dar. É que do jeito que você está pedindo, vai te destruir. Orar sem disposição para mudar é perigoso. Você pede bênção, mas não quer abandonar o pecado. Você clama por portas abertas, mas continua com as mesmas atitudes que te trancam. Deus não é teu entregador de milagres. Ele é teu pai. E um pai corrige antes de entregar. Ensina antes de responder. Então, por que continuar orando? Porque oração não é sobre mudar o mundo lá fora. É sobre transformar o mundo aqui dentro. É na oração que você se encontra, que você entende quem é, que você para de lutar sozinho, que você enxerga além do caos. Oração é o grito que atravessa o invisível e encontra eco no coração de Deus. E se eu te dissesse que a oração mais poderosa talvez seja aquela que nunca saiu da sua boca, aquela feita no fundo do peito, no meio do choro, quando você já não tem forças para falar, mas ainda tem fé suficiente para não desistir. Romanos 8:26. A oração sem palavras. A Bíblia diz assim: também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pega essa visão. Deus sabe que tem hora que você não consegue mais orar. O cansaço vence, a mente trava, o coração pesa. Mas mesmo assim, o Espírito Santo entra em cena e ora por você. Não com palavras, mas com gemidos, com sentimento puro, com clamor profundo. É como se o céu dissesse: deixa que hoje eu oro no seu lugar. Getsêmani, a oração que doeu. Agora cola comigo aqui. Vamos para uma das orações mais intensas da história. Jesus no Getsêmani, o Filho de Deus, sozinho, ajoelhado no jardim, que a cruz sabendo, estava a minutos de distância. Lucas 22:42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa oração não foi bonita, não foi calma. Foi uma oração com suor de sangue. Uma oração de agonia, dor, submissão total. Jesus sabia o que vinha, mas não fugiu. Ele se abriu, se rasgou diante do Pai. E mesmo com medo disse: que seja feita a tua vontade. Essa é a oração mais poderosa de todas, a que não busca conforto, mas entrega. O poder da vulnerabilidade. Sabe por que muita oração não tem impacto? Porque a gente entra nela como se estivesse numa reunião de empresa. Formal, mecânico, controlado. Mas Deus não quer seu personagem. Ele quer você, ferido, confuso, quebrado, sincero. Quer ver um exemplo? Tem gente que não fala com Deus sobre seus pecados, porque acha que vai decepcionar Ele. Mas cria, Deus já sabe. Ele só está esperando você admitir, para que a cura comece. Às vezes, oração é só ficar simples assim. Ficar ali, parado. Fala sem pedido, sem frase pronta. Só estar. Como quem senta no colo do Pai e respira em paz. Tem dias em que a oração é uma guerra, mas tem dias em que a oração é abrigo. E os dois tipos são válidos. Os dois são ouvidos. Os dois movem o coração de Deus. Oração. Não é sobre resposta rápida. Muita gente desiste de orar, porque acha que Deus não respondeu. Mas e se a demora for parte da resposta? E se o silêncio dele for proteção? E se aquilo que você pede tanto é exatamente o que ele precisa? Negar. Para te manter de pé lá na frente? Deus não é uma máquina de bênçãos, ele é pai. E pai de verdade não dá tudo o que o filho quer. Ele dá o que o filho precisa. O céu ouve corações, não performances. Lembra do fariseu e do publicano? Lucas 18, 10, 14. 2 homens foram orar. Um dizia: Deus, obrigado porque eu sou melhor que os outros. E o outro, com a cabeça baixa, batendo no peito, dizia:
Tem misericórdia de mim, pecador. Quem Jesus disse que foi justificado? O segundo. O quebrado. O que não fingiu força. O que se jogou sem filtro. Deus ouve quem reconhece que precisa, não quem tenta provar que merece. Oração. Que quebra correntes. Quando Paulo e Silas estavam presos em Atos 16, o que eles fizeram? Cantaram. Oraram. Mesmo acorrentados. E aí, bum! Terremoto. Portas abertas. Correntes quebradas. Mas o mais louco não é que a prisão física caiu. É que eles já eram livres por dentro. A oração não foi só libertação externa, foi manifestação de quem já era liberto por dentro. Você pode estar vivendo prisões invisíveis. Mas quando ora com verdade, essas correntes começam a ruir, mesmo que ninguém veja. A reviravolta. A oração que te alinha com o céu. A oração verdadeira não serve para te dar controle. Serve para te colocar no centro da vontade de Deus. E essa é a maior virada de chave. Orar não é fazer Deus descer até sua vontade. É você subir até a dele. É quando a gente para de orar para mudar as coisas e começa a orar para ser moldado por elas. Tem um momento na jornada com Deus em que você para de perguntar: Senhor, por quê? E começa a dizer: Senhor, me mostra o que tu quer com isso. Esse é o ponto de virada. Quando a oração deixa de ser uma tentativa de controle e vira um ato de rendição total. A verdadeira oração não pede, ela se oferece. A maioria das nossas orações é baseada em desejo. A gente quer algo, então ora por aquilo. Mas a oração madura não é sobre querer, é sobre ser disponível. Isaías 6:8 diz: Eis-me aqui, envia-me a mim. Não tem pedido, não tem exigência, tem só disposição. Imagina se toda vez que você orasse, fosse assim: Deus, não o que eu quero, mas o que o Senhor quiser de mim. Sabe o que ia mudar? Tudo. A oração que te expõe, para depois te curar. A oração real não é só bonita, ela é bruta, crua, insegura às vezes. Você entra achando que vai só conversar com Deus e sai com o coração rasgado, porque quando você ora de verdade, você se enxerga, sem máscara, sem performance, sem fuga. E aí começa o processo mais doloroso e mais necessário: transformação. Quem ora para Deus, enfrenta a si mesmo. Jacó lutou com Deus a noite inteira. Não foi só uma oração, foi uma guerra existencial. No final, ele saiu mancando, marcado, mas também saiu transformado. De enganador, Jacó virou príncipe, Israel. Essa é a pegada. Toda oração verdadeira tem o poder de te quebrar e te renomear. Porque oração real não te deixa sair igual. Oração não é solução rápida, é processo profundo. Deus não quer te dar atalhos. Ele quer te dar raízes. Tem gente que ora por um milagre, mas Deus responde com um processo, porque Ele sabe. Milagre pode mudar o cenário, mas só o processo muda o caráter. A oração não é a chave para pular etapas, é o combustível para continuar andando dentro delas. Tem oração que te constrange, tem oração que você nem quer fazer, porque você já sabe que, se falar, Deus vai te responder, e a resposta vai mexer nas tuas zonas de conforto. É por isso que muita gente não ora com sinceridade, porque sabe que quando Deus fala, não dá mais para fingir que não ouviu. Mas também, quando você tem coragem de fazer essa oração crua, sem filtro, sem censura, sem medo, você se liberta. A oração que tira a armadura. Tem dias que a gente ora com palavras fortes, mas o coração tá todo blindado. É tipo: Deus, resolve isso, mas não mexe aqui dentro. Só que oração real arranca as camadas. Deus não quer sua versão editada. Ele quer o seu eu real, o quebrado, o frustrado, o sujo, o cansado, porque é esse que Ele ama. Transformar. Oração. Não é refúgio para fuga, é espaço para encarar. Às vezes a gente usa a oração para fugir da realidade. A gente ora, mas não age, pede mudança, mas não muda a atitude. Mas a oração genuína te empurra para a responsabilidade. Não é ora e espera, é ora, ouve, age. Jesus orava,
mas também caminhava. Orava, mas também confrontava. Orava, mas também obedecia até a cruz. Quando a oração vira estilo de vida. No final das contas, a oração mais poderosa não é aquela que você faz em um momento de desespero. É aquela que você vive. É orar andando, é orar pensando, é orar calado, no meio do trânsito, no ônibus, lavando a louça, no silêncio da madrugada. Porque você entendeu que orar não é falar com Deus só quando precisa, mas é viver com Deus em tudo. A transformação vem no silêncio, no tempo, na constância. Não espere que uma oração transforme tudo em segundos. A fé não é um botão de emergência. É uma chave que gira por dentro. E cada vez que você ora, é como cavar mais fundo. É descer mais 1 metro em direção à verdade, à sua cura, à sua identidade em Deus. Se tem uma coisa que essa caminhada com Deus ensina, é que oração não é só prática espiritual, é sobrevivência, é reencontro, é reconstrução. Oração é o momento onde o céu desce até o chão e Deus te encontra exatamente onde você está. Não onde você deveria estar. Não onde você finge estar. Mas ali, no caos, na dúvida, na fé trêmula. Deus não busca palavras bonitas. Ele busca corações inteiros. Pediu eloquência. É que Deus nunca exigiu vocabulário teológico. Ele só quer verdade. Aquela oração engasgada. Aquela oração com voz embargada. Aquela que você ora e nem sabe se está dizendo certo. Essa é a que ele mais ama ouvir. Porque não é sobre o que você diz. É sobre o quanto você se entrega enquanto diz. A verdade é que a gente precisa da oração, mais do que precisa da resposta. Você achava que estava orando para Deus mudar algo lá fora, mas na real, ele estava usando a oração para mudar tudo aqui dentro. Às vezes ele nem te responde do jeito que você queria, mas te dá paz para continuar mesmo sem entender. E isso é maior que o milagre. Porque a oração não é só o caminho até a bênção. Ela é a bênção. É o lugar onde você se encontra com o Criador, onde você desarma as defesas, e ele mostra que, mesmo sabendo tudo sobre você, ainda assim, escolheu te amar. A gente não ora para mudar Deus. A gente ora para ser moldado por Ele. Você já percebeu isso? Você entra na oração querendo convencer Deus, mas se entrega de verdade. E no fim, é você que sai convencido. Convencido de que a vontade dele é melhor, de que o tempo dele é mais sábio, de que a presença dele vale mais que qualquer presente. Você começa pedindo por mudança e termina mudado. Oração não é sobre sentir, é sobre crer. Tem dia que você vai orar e vai sentir o céu abrir. Tem dia que vai parecer que está orando para o vento, mas não para, porque fé não é emoção. Fé é decisão. Oração não depende de arrepio, depende de constância, de fidelidade, de compromisso com Deus mesmo quando tudo parece calado. Orar é andar com Deus, mesmo sem saber o caminho. No fim das contas, orar é dizer: Pai, eu não sei o que fazer, mas estou aqui, estou contigo, estou disposto, me guia. É isso. E quando você ora assim, você pode até continuar na mesma situação, mas você nunca mais vai ser o mesmo. A última verdade que você precisa levar. Hoje Deus não quer uma performance. Ele quer presença. Ele não espera que você tenha as palavras. Ele só quer que você apareça, que você entre no quarto, feche a porta, se ajoelhe com tudo o que você é, com tudo o que está quebrado, com tudo o que ainda está sendo construído, e diga: Pai, eu estou aqui. E isso já é oração suficiente.